meus cearenses arretados de bom, pessoal aí de todo o Brasil que acompanha o canal, um abraço aí do professor Rafael. Estamos aqui novamente com esse quadro que é Desenrola aí, professor, onde os alunos mandam aí algumas questões pra gente resolver. E hoje, olha só, uma pessoa entrou em contato comigo pelo Instagram. O nome dele é o Renato Vieira. Um abraço aí pro Renato Vieira. Vou responder aqui algumas questões que o Renato me passou, tá certo? Função composta, é isso aí mesmo. No vídeo anterior do quadro a gente trabalhou com função composta. Função composta nessa aqui também, só para fixar, é bom que fixa, né? Então vamos lá. Sejam as funções reais definidas por f. Então tá aí a função f, né? A raiz de x só apenas. E a função g de x, que é uma função quadrática. Tá certo? E ele quer saber o que, ó? Ele quer saber o que? Determine o domínio da função, olha só. Quem é a função? É f ou é g? Pessoal, a função mesmo em si é a função f. No enunciado da questão, ela diz o quê? Que a minha função, onde o domínio é x, agora já não vai ser mais o x em si, o meu domínio, mas sim a função, tá certo? Isso que é que vai implicar, né? Apenas que o x ele vai ser agora uma função, só isso. Então, como eu falei, quando você for adotar um valor para x, você não substitui na função? Justamente. Aqui você vai substituir no lugar do x, não é um valor em si, mas sim uma expressão, tá certo? A função f, propriamente dita, ela é o quê? Ela é apenas raiz quadrada. Tudo bem? É raiz quadrada de x. Show! Então aqui, ó, quando eu for escrever essa função, eu vou escrever ela, tá certo? Ou seja, é uma raiz quadrada de x. Porém, quem é que está fazendo o papel de x aqui? Vejam só, quem é o meu x? Olhem só quem é o meu x. Professor, eu não sei quem é o x, eu não sei como é que... Da onde é que sai esse valor de x? Então, assim, para você saber de onde sai o valor de x, é sempre o que está aqui dentro do parênteses, tá certo? Então, o valor de x é o que está aqui no parênteses. Se o que está no parênteses é a função g, então o que é que a gente vai fazer? A gente tira o x do parênteses e coloca, enfim, o quê? O g. Já fiz isso, agora a gente vai fazer o quê? Olha só, vamos substituir agora a expressão da função, né? Então, quem é o meu g de x? Olhem só, x ao quadrado menos 4x mais 3, tá certo? Agora sim, deu para entender, né, pessoal? Espero que sim. Qualquer coisinha vocês comentem aqui nos comentários, que aí eu posso dar uma olhadinha. Quem tiver na dúvida, eu posso, né, explicar isso aqui novamente em um vídeo mais detalhadamente, tá certo? Então vamos lá. Aqui você vê que é uma raiz quadrada e dentro da raiz quadrada eu tenho uma expressão quadrática, né, de segundo grau. Ele quer saber qual é o domínio. Lembrando, o que é o domínio? O domínio são os valores de x, tá certo? Quais são os valores de x que isso aqui pode assumir, né? Ou seja, para que exista essa função, quais são os valores de x? Então, visto que essa expressão que está aqui dentro não pode jamais ser negativo, eu vou afirmar que x ao quadrado menos 4x mais 3 é maior ou igual do que zero. Ele pode ser zero ou maior, tá certo? Ou seja, isso aqui se torna uma inequação de segundo grau, tá bom? Isso quer dizer o quê? Significa que a gente vai ter que trabalhar com o Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac. Tudo dividido por 2a. Tá certo? Então, o meu x aqui, ó, vai ser menos b, no caso, né, é o menos 4,
substituir. Aqui vai ficar 4 positivo, né, menos com menos. Aqui dentro da raiz, a gente vai ter, ó, 16, 4 ao quadrado, 16, menos 12, ou seja, raiz de 4. E isso dividido por 2. x1 e x2 vai ser... Ou seja, o meu x1, a gente vai ter 6 dividido para 2, 3. E no x2, a gente vai ter 2 dividido para 2, que é 1. Tá aí as minhas raízes. Tá bom? Show de bola, né, gente? Então, eu vou ter aqui como raízes, vou até anotar aqui no pezinho, ó, o meu x1, que é igual a 3, e o meu x2 deu igual a 1. Beleza? Então, vamos lá para o estudo do gráfico. Agora, como é que vai ficar o gráfico desta inequaçãozinha aqui? Tá ali, o valor 3, aqui é o nosso número, valor de C. Quais são as raízes? Pois bem, vamos lá, raízes quem são? O 1, tá aqui, ó, 1 e 3. O gráfico da função vai ter a parábola para cima. Mas por quê? A gente sabe que parábola para cima é resultante do A maior do que zero, né? O valor de A aqui, né, o coeficiente do x ao quadrado é 1 positivo, ou seja, maior do que zero, né? Então, parábola para cima. Então, agora a gente vai analisar. Aí na questão ela pede os valores que são maiores que zero, né? Onde que a função ela é maior ou igual do que zero. Então, a gente vai ter aqui as raízes, 1 e 3, e entre eles dois, a gente vai fazer essa análise de acordo com o eixo na vertical, o eixo Y, tá certo? Ou seja, onde é que é negativo? Negativo, ó, são os valores entre o 1 e o 3. Aqui, ó, entre 1 e 3. Fora isso, né? Todo o resto ele é positivo, ó. Ou seja, está na parte de cima, tá certo? Ou seja, tudo isso daqui da parte de cima, ela é uma solução para o domínio da função. E como ele pode ser também igual a zero, entra aí o 1 e o 3, tá certo? Mas, professor, como é que eu escreveria isso daí? Então, a gente pode afirmar o seguinte: x pertence aos reais, já que a função é definida por isso, pelos reais, tal que x é menor ou igual do que 1 e x maior ou igual que 3. Tá certo? A gente pode fazer dessa forma aqui o nosso conjunto solução. Com intervalos, né, a gente poderia escrever dessa forma, que o nosso x ele vai do menos infinito até o 1, intervalo fechado, porque o 1 entra, união 3 até o infinito do lado positivo, tá certo? Lembrando que esse intervalo entre 1 e o 3, ele não pode entrar porque é negativo, beleza? Então, pessoal, nossa resolução ficou por aqui hoje. Gostaram? Senta o like, tá? Com seu dedo no like, tá certo? Não esqueça de compartilhar com os colegas, acompanha aí o canal, se inscreve já, tá certo? E se você tem uma questão que tá empancado, a gente desenrola, hein? Manda aqui. Show! Valeu, até a próxima!